pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Karina Luque, sou Fora das Estrelas. E primeiramente eu queria dizer para vocês, pedir desculpas pelo meu afastamento uns 2 meses daqui da plataforma. Eu estava fazendo, outras questões, dando início a outros projetos também, e eu tive que realmente me afastar um pouco para poder refrescar a cabeça, que todo mundo sabe que tem um momento que a gente tem que se afastar um pouco para pensar, para resolver outras coisas, muitas coisas que ficam pendentes assim na nossa vida. A gente tem que voltar, reorganizar tudo para poder, enfim, voltar a fazer o que a gente gosta e o que a gente faz de melhor também. Então eu queria pedir desculpa a vocês pelo afastamento, tá bom? Gosto muito de vocês realmente, quem acompanha o meu canal mesmo que sejam poucos inscritos, são pessoas muito queridas minhas. Realmente eu tô dando aqui uma satisfação pelo meu afastamento, tive que realmente resolver alguns problemas pessoais e estou retornando com esse vídeo aqui e já estou organizando outros vídeos sobre arte, sobre cinema e música, que é realmente o meu nicho do canal, né, pessoal? Mas eu queria também já começar fazendo esse vídeo, mesmo após as desculpas que eu estou pedindo pelo afastamento, eu queria levantar alguns pontos aqui, porque as últimas semanas realmente foram bem complicadas mundo afora, aqui no Brasil e nos outros lugares também. E realmente é muito preocupante o que vem acontecendo, né? Questões de guerras ideológicas também, questão política. Então tem muita coisa acontecendo no nosso país e nos outros países, né? Em relação a esse tipo de batalha, esse tipo de guerra de ideologia. E realmente é o que eu venho vendo nas últimas semanas. A gente sabe que nas últimas semanas, infelizmente, foram acontecendo coisas terríveis, né? A morte de Charlie Kirk realmente foi muito triste. Eu acompanhei todos os vídeos, a questão, né, dos noticiários, e realmente deixa a gente muito apreensivo e muito preocupado com o que acontece. Porque o que acontece, pessoal? Pelo que eu vi, né, pelas coisas que eu não conhecia ele anteriormente, né, até porque eu vivo fazendo muita pesquisa em relação a cinema e música, né, então não estou muito ciente de política e nem mesmo pesquiso esse tipo de tema, embora eu esteja ciente, que eu tenho que estar realmente ciente da situação do meu país, de outros países, em relação à ideologia. Realmente eu gosto muito até de saber, de procurar esses assuntos, porém eu estava muito focada na questão das artes, então eu realmente não estava muito ciente do que estava acontecendo antes disso. Mas após a morte dele, eu pesquisei quem é realmente uma pessoa incrível, né? Pelo que eu vi, uma pessoa que realmente passava a paz, o amor, passava a palavra de Deus, que hoje em dia, as pessoas hoje em dia fingem que não existe, né? Fingem não querer acordar, né? Na verdade, elas não querem acordar. E ele estava realmente fazendo, né, pregando a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e realmente passando para frente o que realmente é importante, né? A questão da união familiar, a questão dos valores. E isso é uma coisa que, mesmo eu não entendendo tanto de política, que eu posso falar a verdade aqui, porque eu gosto de falar a verdade para as pessoas que eu convivo e as pessoas que eu quero entreter e até mesmo me informar, pessoas que eu estou aqui falando e estão me ouvindo daí do outro lado. Eu gosto de ser bastante sincera. E sim, falando sinceramente, eu não me interesso tanto por política, embora a gente saiba que tem que estar ciente das coisas que acontecem para não ser feitos de fantoche por aí. Eu acredito que tudo que eu vi, muita gente é feito de fantoche. Fantoche, o que eu quero dizer? Pessoas que são manipuladas, né, por questões políticas. E aqui no Brasil é o que mais acontece, principalmente o que está acontecendo atualmente, né, no atual governo. Muitas pessoas não veem aquilo que está errado, elas continuam levantando e realmente dando sim para tudo, sem questionar, né, sem procurar se realmente é verdade. Então é uma coisa que eu não faço, tá? Embora eu não seja fanática por política, eu realmente procuro saber onde eu me encaixo, né? Realmente, se eu realmente dou razão a alguma coisa ou não, ou se realmente aquilo cabe a mim ou não. Então é uma coisa muito séria. Mesmo as pessoas que estejam um pouco afastadas do assunto, procurar saber também, né? Procurar se informar. Porque é isso que está dando realmente essa guerra toda. Porque tem pessoas que acreditam de cara em alguma coisa e começam a defender lados que elas nem sabem
realmente se é legal, se não é, se elas estão tendo algum benefício com isso ou não, ou se realmente isso é benéfico de uma forma geral na sociedade ou não. E tem gente já correndo atrás, já afirmando tudo sem saber. Então é uma coisa muito séria que está acontecendo agora, principalmente nos dias de hoje, que está criando uma guerra ideológica, né? Lados um contra o outro, e não vê a questão da humanidade. Então é isso que eu vim trazer nesse vídeo. A morte do Charlie Kirk realmente me abalou muito. Eu fiquei muito tempo aí, essas 2 últimas semanas, realmente pensando muito. Realmente é uma coisa que a gente fica com medo. Por quê? Porque pessoas assim como eu, como outras pessoas assim acima de mim, né, com canais já gigantescos, às vezes passa informações, passa valores também, canais que falam sobre ética, e ficam preocupados realmente com isso. Mesmo que o meu nicho seja a arte, eu sou muito ligada à questão de valores também. Então é uma coisa que me pega muito. Por quê? Porque além de ter sido uma morte muito triste, de uma pessoa que não merecia, porque na minha visão ele não merecia isso, ele estava ali passando valores, falando de Jesus, falando da Bíblia, que é uma coisa que desde o início lá nos Estados Unidos, eles também criaram essa prática no início. Quem procura, quem pesquisa a história americana, eu que sou muito fã dos Estados Unidos, assim, de história americana, eu gosto muito porque desde pequena, eu mesmo sendo brasileira e mesmo sabendo que a minha origem é brasileira, eu sempre gostei de procurar outros países. A gente tem que expandir. Tem pessoas aqui que acham que porque é brasileiro tem que defender o Brasil em tudo. Ou tem que achar que vai morrer no Brasil. Não é isso, gente. Abre a mente. A gente tem que ter mente aberta para outras situações. Entendeu? E eu, por ter essa mente aberta, graças a Deus, além de ser cristã, porque eu sou, eu não vou mentir, hoje em dia, muita gente quer fugir disso, não quer admitir por medo. E não é assim. A gente está lidando com Deus. Aí a história muda, entendeu? Eu não posso simplesmente ter vergonha do meu Criador. Então eu não tenho, entendeu? Assim como Charlie Kirk não tinha, assim como muita gente aí não tem. Embora vocês olhem para mim e vejam outra coisa, né? Tatuagem, essas coisas, não tem nada a ver. O fato de você ver com os olhos não quer dizer que eu seja igual a todo mundo, ou que eu pregue a ideologia que está hoje em dia, que é essa cultura assim desgarrada de valores. Eu não tenho isso. Graças a Deus eu venho com os meus valores até hoje. Não importa a aparência que eu tenha, entendeu? Então isso é muito sério. O que aconteceu com esse moço é muito sério, entendeu? A gente tem que refletir isso. Eu não venho aqui atacar ninguém no vídeo, que eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não ataco ninguém e não vou usar nomes por ser antiético. Porém, o que eu percebo é uma guerra ideológica que foi esquecida a humanidade, entendeu? Tem um lado aí, eu não vou ficar dizendo questões políticas, porque eu não estou afim de uma guerra aqui também. Mas eu estou vendo que tem um lado aí do atual governo brasileiro, tal, pessoas que apoiam, né, esse lado, esqueceu de ser humano. Então, tinha gente comemorando a morte do Charlie Kirk, tinha gente comemorando a morte de uma pessoa que vem falar o bem, que vem pregar valores, que vem pregar sobre Jesus. Que mesmo assim, eu te digo agora, que problema tem em você pregar a Bíblia? Que problema tem você falar a verdade? Que problema tem? Se você acredita, por que não falar? Entendeu? Eu não vejo o porquê de toda essa guerra toda com uma pessoa que acreditava em Deus e queria falar sobre ele. Se outras pessoas não acreditam, ok, você está aí no seu direito de acreditar no que quiser. Mas até então, pegar ódio de uma pessoa que fala o contrário de você só porque tem uma opinião diferente, aí realmente a gente está num lugar muito ruim. A gente realmente está realmente com uma luta travada do bem contra o mal, sem nenhum pudor, nenhum. O que ele fez de ruim? Ele não fez nada de ruim. E o que ele estava falando era suas crenças, falando o seu lado. O que tem? Muita gente aí fala tudo que acredita, não tem vergonha nenhuma. Tem coisas horríveis que pessoas praticam por aí, falam na cara de pau. E as pessoas têm que aceitar, têm que admitir, não, a gente tem que aceitar, a gente tem que respeitar, porque é o direito dele, porque é a opinião dele. Então, a mesma coisa. Ele estava lá pregando para pessoas que acreditavam também em Deus,
ele debatia com pessoas que talvez não entendessem, mas queria entender, e nisso ele falava, dava as palestras que ele dava lá, que eu via, palestras até muito legais até, para fazer conscientização, e é uma coisa muito legal. Isso não tem a ver com o que eu estou falando aqui, não tem a ver com governos, quem está errado, quem está certo, tem a ver com alguém que pregava o bem e foi tirado da vida dessa maneira tão horrível. Entendeu? Essa é a questão. As pessoas estão esquecendo a humanidade, o coração, o amor, a alma e colocando em guerra política, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que tem coisas realmente que é questão de ideologia. Quando você defende um lado, você automaticamente não está defendendo o outro. Então o outro já fica pensando que você é uma ameaça, que já começa a correr atrás de você. Que é isso, gente? Isso daqui é ser humano. Muita gente esqueceu o que é ser humano. Deus nos ensinou, né? Eu como cristã, eu fui ensinada a respeitar o outro, a amar o próximo e respeitar a opinião deles também, entendeu? Assim como eu respeito a opinião de pessoas que não são iguais a mim, que jamais serão também, pelo que eu consigo perceber, eu respeito, mas não vou aderir porque você quer, entendeu? Aí tá uma coisa diferente. Ele estava lá fazendo uma pregação, as pessoas acreditando, ia lá e tirava suas dúvidas, era diferente. Agora, tem pessoas de outro lado da moeda, do lado um pouco mais perverso, que gosta de impor as coisas. Eu percebo aí, a sociedade aí tá cheia de gente querendo impor. Eles vivem um jeito e quer impor a você para viver do jeito que eles vivem ou aceitar. Não, eu tenho que respeitar, mas não tenho que ser igual a ninguém. Desde o momento que eu tenho a minha opinião, eu sigo a minha opinião. Você segue a sua, mas tem que me respeitar e eu te respeitar. Eu tô vendo que não há mais respeito. Muita gente está querendo impor. Ele estava lá fazendo o trabalho dele, o serviço de Deus e tudo mais, passando a pregação da Bíblia, que não tem problema nenhum, porque o Criador é Deus. A pessoa prega a Bíblia, aqui como eu tenho uma, né? Isso aqui sempre me acompanha, gente. Embora eu respeite a opinião de quem não acredita, eu respeito muito, tá? Mas me acompanha, porque eu acredito. Tem pessoas que querem ouvir o que ele tinha para dizer. Isso não dá nenhum direito a outras pessoas que não gostam ou não acreditam ou tá com raiva da opinião dele pegar e fazer o que fizeram. Isso não dá direito a ninguém, nem a mim, nem a ninguém a fazer esse tipo de coisa. É questão de opinião, é questão de crença, é questão do que ele acredita. Ele está passando para outras pessoas que acreditam também ou que podem vir a acreditar. Entendeu? Desculpa eu estar falando assim, tá? Nesse vídeo. Eu sei que o meu nicho é a arte, porque o que eu mais gosto é a arte. Principalmente, vou dizer a verdade, a cultura dos Estados Unidos. No caso, os filmes de Hollywood são aqui a minha prioridade neste canal. E vai continuar sendo, tá? Daqui pra frente. Eu não posso mudar o meu jeito de ser, porque tem pessoas aí que não querem tentar respeitar o lado de outra pessoa, respeitar opiniões diferentes dela. E isso é uma coisa muito séria. Opinião é uma coisa que é aquilo. Ou muda porque pela reflexão, ou a pessoa tem e pronto. Entendeu? Assim como eu já percebi, eu já vivi muito isso, já sofri muito com isso, questão de pessoas não entender o que eu quero dizer, o que eu penso, por causa delas não entender ou não aceitar, elas me tratarem diferente, elas virarem a cara, elas torcerem boca, elas não quererem estar perto de mim em algum local. Eu também já sofri isso, muito. Por ideologia. Simplesmente por ideologia, não por aparência, tá? Por ideologia. Por eu abrir a boca e expressar o que eu tô pensando, as pessoas fogem. Isso acontece muito. Ou fogem, ou pegam raiva, ou fazem torso de boca. Isso não pode acontecer, porque é uma sociedade. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Entendeu? E o que está acontecendo aí, eu não vim aqui para falar de lado político nenhum, exatamente. O que eu vim falar é a questão da desumanidade que está acontecendo por aí. Entendeu? Eu sei que tem um lado na qual eu não escolhi lados, entendeu? É a minha opinião. Se a minha opinião está combinando com um dos lados dessa moeda, eu acredito que esteja, tá? Mas o outro lado que está aí, tirando sarro, falando mal, rindo, comemorando uma coisa desumana, realmente eu não concordo. E eu também não vou aderir a esse tipo de coisa perversa, porque isso não faz parte de mim e acredito que um ser humano de verdade jamais faria isso. Não estou dizendo, xingando ninguém. Acredite aí e entenda como vocês quiserem. Entendeu? E realmente é isso.
Tem muita gente aí que eu não vou dizer nomes, porque sabe como é, né? Que tá comemorando, tá tirando sarro na internet, fazendo um monte de coisa, aí agora aí perde patrocínio, perde um monte de coisa, porque aí fala que a liberdade de expressão não existe mais, mas a questão desumana não deve existir, né? Questão de opinião é uma coisa, você achar que deve tirar a vida de alguém ou deve calar a boca de outro, não pode acontecer. Você não acredita, você não quer essa opinião, você não tem, tudo bem. Você expressa a sua e vamos ficar na boa. Agora, ir lá para prejudicar outra pessoa, porque a outra pessoa não tem a mesma opinião que você, aí realmente a gente está indo por um caminho horrível mesmo. Aí realmente está explodindo aí uma guerra ideológica, mas uma guerra mesmo. E além disso, uma guerra do bem contra o mal, pelo que parece. E é uma coisa que eu não vou defender. Eu não posso defender alguém que ri da desgraça dos outros, né? E principalmente no país onde eu resido, que existe muita gente, eu sei que lá nos Estados Unidos e em outros países, existem pessoas aí que estão fazendo esse tipo de comemoração ridícula, mas eu sei muito bem que aqui no país onde eu resido, que principalmente gosta muito de uma revolução, mas pro lado contrário do que é certo, tá também tirando muito sarro, falando besteira, artistas aí daqui, né, que se dizem artistas, daqui do Brasil, também tomando lados nada a ver com a situação, né, lugares assim de imprensa falando coisas que não é realidade e que a gente vê que não é, entendeu? Então é muito complicado lidar com uma sociedade desse jeito, além de não respeitar a opinião e ainda acha no direito de prejudicar a vida do outro por causa disso. E aí é brabo. Política nenhuma tá acima disso. Né? O que tá acima é aquela coisa, né? Os mandamentos que Deus nos deu, que as pessoas podem, que ele deu livre-arbítrio, hein? Livre-arbítrio para poder você escolher o seu lugar, o seu lado. Ele deu. Então não é nada imposto, não. O fato dele estar pregando, fazendo a parte dele, falando sobre Jesus, que realmente é soberano, é supremo, juntamente a Deus, os mandamentos são esses. Mas tem pessoas que não querem aderir. Tudo bem. Mas não pode ficar com ódio de outra pessoa por querer acreditar nisso. Entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. Entendeu? Vou do pressuposto que a pessoa tem que ter sua opinião e cada um respeitar a do outro. Eu tenho que respeitar a sua, embora eu não seja a favor, e você respeitar a minha, embora você também não seja a favor. E cada um viver no respeito. Percebi que não existe isso, nem no meu país e até mesmo no mundo afora tá começando a realmente explodir esse tipo de coisa, tipo de ódio interno por opinião. Alguém tá mandando você fazer alguma coisa? Alguém tá pegando seu braço e forçando alguma coisa? Não. É uma opinião. Você não é obrigado a aderir e você também não pode mudar a cabeça de outra pessoa. A pessoa tem uma opinião, ela vai ficar com ela. Você tem a sua, você vai ficar com a sua. Não adianta isso aí. Então não adianta usar da violência com isso. É isso que tá ficando, é isso que ficou ridículo, realmente, pessoal. Ridículo. É ridículo pensar que hoje em dia você consegue ver as pessoas levar isso para esse lado. Terrível. Entendeu? É terrível. Eu queria sim expressar a minha opinião, que eu tive que expressar a minha opinião nesse vídeo, embora não seja um nicho da arte que eu tô acostumada a falar, mas eu sou uma pessoa humana e eu sinto aqui, eu tenho coração. E se eu tenho coração, eu senti muito a morte desse rapaz. Porque ele não estava fazendo nada demais, né? Ele estava fazendo o trabalho de Deus ali, né? Ele estava pregando valores. E se você não quer o valor, tudo bem. Mas não fique com ódio de alguém que tem a opinião de que você não tem, só porque você não tem. Ninguém é obrigado a ter a sua mesma opinião. Eu não sou obrigada a ter a sua opinião. Você não é obrigada a ter a minha opinião. Você simplesmente escuta e coloca a sua opinião e mais nada. Existe respeito. Para mim te respeitar, você tem que respeitar a mim também. Tudo é recíproco. Ele estava fazendo o trabalho dele com respeito. Em nenhum momento ele mandou ninguém fazer o que ele quis. Entendeu? Um cara aí, ó, com uma família, com uma vida inteira pela frente, com um trabalho lindo, porque ele fazia um trabalho lindo, sim, teve que passar por isso. Por questão de ideologia, por questão de opinião. Pô, então se for assim,
Lamentavelmente, eu vou ter que dar minha opinião em várias coisas. Até alguns filmes que eu vou falar, eu vou dar minha opinião. E aí quem tá ouvindo tem que aceitar. E se quiser dar a sua, você é bem-vindo. Pode falar sua opinião aí. Eu vou gostar de saber da sua opinião. Porém, não vou mudar o que você pensa e nem você vai mudar o que eu penso. Entendeu? Existe isso. Entendeu? Eu tô em defesa dele, sim. Por quê? Porque ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava passando a palavra de Deus. Se outras pessoas não acreditam, tudo bem, ok. Isso não dá o direito a ninguém de pegar e calar a boca de ninguém. Assim como eu também já escutei muita coisa que eu não gostei e eu não pude fazer nada. Eu não pude fazer nada. Pessoas do outro lado que falavam um monte de besteira. Tu vê, pessoas aí falam besteira, pregam mal, fazem um monte de coisa errada, que a gente sabe que é. Ela sabe que é, mas ela finge que não é. As pessoas fingem que não é errado. Mas a gente sabe que é. Pessoas que eu conheço aqui que fazem coisas terríveis e fica aí falando como elas fazem, que tem que aceitar a opinião delas. Então elas têm que aceitar a minha. Teria que aceitar a dele. Teria que aceitar de outras pessoas que estão com mente diferente delas. Ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. Mas ali, nessa situação que aconteceu, parece que é. Parece que as pessoas estão querendo impor. Isso já passou de questão de governo, de questão de política. Já passou. Isso já virou a guerra do bem contra o mal, literalmente. Entendeu? É o que a minha opinião, isso. É o que eu acho de toda essa situação. Então, eu queria aí expressar minhas condolências à família aí do Charlie Kirk, né? Que ele realmente, desse moço que realmente passava informações boas, passavam valores que a sociedade esqueceu. E ele queria que retornasse, ele queria plantar essa ideia. Porém, você não é obrigado a fazer. Mas ele falou. Ele falou. Liberdade de expressão, não é assim? Você tem a sua, ele tinha a dele também. Entendeu? Ele tinha o apoio do governo, do atual governo? Tinha. Porque, pelo que eu percebi e os estudos que eu faço, eu não sou muito ciente de política, como eu te falei para vocês, sendo sincera. Mas eu também procuro saber meus direitos e tudo mais. Não dá para ser totalmente leigo no assunto, tá, gente? Porque senão você é feito de fantoche, como eu falei. Então, como eu não sou nenhum fantoche e eu tenho alma e eu sei ler, graças a Deus eu leio e me interajo e também procuro me instruir em muita coisa, o atual governo também apoia a questão dos valores, de certa maneira. Não aqui no Brasil, tá, gente? Lá nos Estados Unidos, lá para lá. Tá bom? Para lá, para fora, lá para os Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda tá uma bagunça que a gente sabe, tá? Eu não vou falar porque é aquilo, né? A gente sabe que é complicado abrir a boca aqui no Brasil. As pessoas ficam assim, não quer te entender, não quer aceitar sua opinião, daí, pum, te ataca. Lá tem isso, mas aqui é pior. Eu percebo isso. O tempo que eu tô fora aqui, eu tô vigiando tudo. Tô observando várias coisas, vídeos, imprensa, tudo. Eu tô observando tudo e eu tô vendo isso. Aqui é difícil falar. Quando você fala, você é cancelado, as pessoas te odeiam, porque você tem uma opinião diferente. Aqui é pior ainda do que lá. Por incrível que pareça. Com toda a situação que está ocorrendo lá. E mesmo assim, eu tô vendo isso. Eu moro aqui, eu vejo a opinião das pessoas aqui totalmente dispersa. É muito difícil. Alguns influenciadores aí, graças a Deus, tá com a mente aberta, né? Realmente estão falando bastante aí sobre a questão do Charlie Kirk, né? Defendendo a causa realmente, a causa boa, bonita que ele estava fazendo. E é bonito, sim, pregar valores, pregar sobre Deus, é bonito, sim. E eu vi os vídeos dele e gostei muito do que ele falava. Eu não vou mentir para vocês. Mas também entendo a sua opinião se tiver a opinião contrária. Mas sem violência, gente. Não precisa de violência para defender a opinião, tá? Mas eu sou totalmente a favor, sim, da pregação, dos valores. Embora eu seja fã de arte, e o fato de você ser fã de arte, gostar de cinema, gostar de música, não quer dizer que você tem que ser um total liberal. Entendeu? Você tem que saber seus limites na arte também, tem que saber seus limites na música também. Existe limite para tudo. Eu sou totalmente, eu gosto de modernidade, tá vendo? Mas primeiramente, eu amo Deus, que é o meu criador. E eu gosto de saber sobre ele, gosto de ouvir sobre ele, sim. Além de eu gostar do cinema e da música, que é minha vida desde pequena, também vivi com os valores. Entendeu? Também. E gosto de artistas que aceitam opiniões, porque os artistas que eu gosto e que eu sigo também, né, fora
a parte de Deus aqui na Terra, a gente se distrai, a gente tem entretenimento. E dentro do entretenimento, eu gosto de artistas que também valorizam opiniões. Eles podem não ter o mesmo que a minha, mas tenho certeza que eles iriam aceitar e respeitar a minha. Então é isso que eu queria falar nesse vídeo. Tô retornando, peço desculpas a vocês ao afastamento de 2 meses. Eu estava realmente vendo prioridades em relação à minha vida pessoal. Estava botando algo em ordem, mas eu estava também acompanhando tudo. E nesse acompanhamento eu quis trazer esse vídeo de reflexão. Pessoal, nada disso. Vamos respeitar a opinião dos outros. Não custa nada. Isso não muda a sua vida, entendeu? É opinião. Eu sofri muito com isso. Por eu ter uma opinião diferente das pessoas, tá? Eu não tô dizendo nada de gênero, de questão de ser gay, nada disso não, né? Nada disso. É questão de opinião. Vamos supor, uma pessoa, ela sonha em um casamento, isso e aquilo. Eu já tinha uma visão um pouco diferente. Por ser uma visão diferenciada, eu não tô dizendo que eu sou contra não, hein, gente? A Bíblia diz claramente que é o certo, né? Que é o que você faz quando 2 pessoas se amam de verdade e tudo mais. Isso é normal de acontecer. Mas eu tô falando de algumas questões eram diferenciadas lá. E por eu falar a diferença que eu achava, as pessoas me olhavam, ah, ela não. Sempre desfazendo da opinião por ser diferente delas. Isso tem que acabar. Toda vez vai ser isso, as pessoas não vão poder expressar o que acham, o que sente, simplesmente porque as pessoas não querem ouvir algo que elas não querem que exista, simplesmente porque não quer. Não é assim. Opinião, gente, ninguém é obrigado a ser igual a ninguém. As pessoas é o que é. Se tem valores de família, vai seguir. Se não tem, a pessoa vai procurar onde ela se encaixa. Mas opinião não é igual a ninguém. As mãos, os dedos não são iguais. Unhas até são diferentes uma da outra. Não tem nada a ver. Mas se uma pessoa está fazendo certo, está pregando algo bonito, algo que é realista, porque Deus é real, o que tem? Não pode? Só porque a outra pessoa não acredita? Só porque a outra pessoa não quer ouvir? Não, mas tem gente que quer ouvir. Tem gente que quer ouvir. Tem gente que quer aderir. Tem gente que quer mudar de vida. Eu não posso tirar o direito dessa pessoa de ouvir uma palavra bonita e mudar. E se tornar algo diferente. E se transformar em algo melhor. Eu não posso tirar o direito de ninguém de fazer isso. Porque como a Bíblia diz, é para todos. É de graça. E é o que ele fazia. Ele pregava. Ele pregava para outras pessoas que queriam saber, pessoas que tinham dúvidas. O que tem? Ele não fez nada demais. É uma pessoa que estava ali falando coisas boas e acabou acontecendo essa tragédia como aconteceu, que eu sou realmente, totalmente contra violência de qualquer tipo, por conta de opinião, principalmente também. Na verdade, eu sou contra todo tipo de violência, todo tipo. Quem me conhece sabe, quem convive comigo sabe muito bem. Eu não preciso ser famosa para alguém saber. Quem está perto de mim sabe. Quem um dia se encontrar comigo, me conhecer, vai saber. Entendeu? Mas é isso aí, galera. Eu vou fazer um outro vídeo também, né, falando. E essa questão também aí, eu vou deixar claro mais um porém. Tem gente aí aqui, com essa questão do que está acontecendo, né, relação entre Brasil e Estados Unidos aí, muita gente tomou posição contra, né, pelo que eu vi, tem gente tomando posição contra os Estados Unidos só por conta dessa questão do tarifário e essas coisas que estão acontecendo aí politicamente. Eu vou dizer uma verdade para vocês. Eu não tomo posição nenhuma contra os Estados Unidos de jeito nenhum. Por quê? Porque eu falo de filmes americanos. Eu, desde pequena, sempre convivi com essa questão. Embora eu seja brasileira e a minha origem seja brasileira, eu seja latina, como todo mundo fala, você é latino. Então, eu sou latina, mas eu sempre vivi com a questão dos Estados Unidos aqui embutido na minha vida. Então, isso não vai mudar, entendeu? Independentemente do que acontecer, isso não vai mudar, tá bom? Por quê? Porque, graças a Deus, eu sempre fui muito bem recebida como pessoas americanas. Eu convivo falando com americanos o tempo todo. Nunca na minha vida fui maltratado por americanos. Sempre, graças a Deus, eles sempre me acolheram muito bem. Com os poucos que eu tive, me acolheram muito bem, tá? Gosto de artistas americanos. Por sinal, são muito gentis. Vivem uma vida com consciência, tá? O que muitos daqui do Brasil às vezes não têm.
pessoas que são gentis lá nas redes sociais, que tá sempre comentando de volta, respondendo. Eu não vejo pessoas daqui do meu país fazendo isso, mas eu vejo os americanos fazendo. Então, essa questão de tomar posição contra, não conte comigo, porque eu não vou tomar. Por quê? Questão de opinião, questão de como eu sou tratada, tá? Graças a Deus eles me acolhem muito bem aonde eles estão ali. Eu estou presente, eu nunca fui destratada por americano nenhum. Tá? Essa questão que está acontecendo aí é questão de governo, é uma falha aqui do nosso governo que não está fazendo negociação. E não é as pessoas que vão ter que arcar com isso. Então, se eu faço vídeos com filmes de lá, que é filmes de Hollywood, que eu sempre gostei do cinema norte-americano, eu vou continuar falando nesse canal sobre o cinema norte-americano. Isso não vai mudar. Por conta de nada ideológico aí, de questão política, de guerra política. Isso não vai mudar. Tá? Então, eu tô deixando a minha opinião bem clara nesse vídeo, né? E espero que todo mundo que me assiste aí, né, volte aí, porque eu tô voltando aí com força total daqui pra frente, tá bom? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tava aí com as minhas questões aí, já tô organizando tudinho aí pra voltar com força total para mais vídeos de outros filmes aí e lançamentos de Hollywood também, ok? Espero que vocês tenham gostado, galera, desse vídeo. É mais para refletir mesmo, reflexão, né? Desculpa aí o erro da palavra. E para fazer nós pensarmos aonde nós estamos indo, né? Questão de opinião agora é questão, passa a ser questão mortal. Isso não era para ser assim. Tem que haver o respeito, a aceitação. Tem que haver. Eu tô vendo muita intolerância. Intolerância é horrível. Como vamos viver numa sociedade assim? Não importa qual país seja. Então fica aí a reflexão, tá? E minhas condolências aí para a família do Charlie Kirk. E desejo tudo de bom lá para a esposa dele, para as filhas dele, e que tudo isso aí venha a se acalmar e que realmente a mensagem dele tenha raízes aí no coração de muita gente, tanto nos Estados Unidos como no mundo. Beijão, galera. Tchau, tchau.